Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é: o Candomblé é mais forte que a Umbanda? Pois bem, eu estava assistindo uma entrevista e a pessoa entrevistada dizia ser da Umbanda. Só que em determinado momento da entrevista ela disse que sentiu necessidade de buscar uma coisa mais forte e ela então foi para o candomblé e fez ali as suas iniciações. Quando eu ouvi isso, naturalmente disparou aquele alerta, porque esse é um assunto que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas vira e mexe a gente precisa falar. Por quê? Não existe religião mais forte do que a outra. É uma bobagem acreditar nisso. A igreja evangélica tem o mesmo potencial de ajudar os seus fiéis do que um terreiro de umbanda, do que um terreiro de candomblé. Porém, na mente de muitas pessoas, o que acontece é uma certa escadinha. Isto é, se a pessoa está com um problema espiritual leve, ela procura o centro espírita. Se não resolveu, ela procura o terreiro de Umbanda. Se não resolveu, ela procura o Candomblé. Se não resolveu, ela procura Ifá, ou a Quimbanda, ou qualquer outro culto que supostamente tenha um poder maior para resolver o problema na vida das pessoas. Mas isso, repito novamente, é bobagem. As religiões têm o mesmo potencial, embora ferramentas diferentes, mas o mesmo potencial para ajudar os seus fiéis. Fosse diferente disso, todo mundo sairia das igrejas e correria para os terreiros. Fosse dessa forma, ninguém no candomblé, por exemplo, ficaria doente, ou perderia o emprego, ou passaria dificuldades financeiras. Então, isso faz parte do rol de ilusões que domina boa parte da mentalidade religiosa brasileira, que ainda é muito infantilizada e que acha que existe uma religião que é mais forte do que a outra. Na verdade, as muitas religiões existentes são simplesmente caminhos espirituais ofertados à humanidade para que cada um, se afinando mais com um movimento do que com outro, possa fazer a sua peregrinação pela Terra de maneira mais segura. Eu posso me afinar mais com o modo evangélico de ver o mundo. Eu vou entrar numa igreja evangélica, vou ser um bom evangélico, vou tentar viver segundo as normas da igreja, vou fazer da minha vida o melhor que eu posso. E esse princípio vale também para quem é espírita, para quem é umbandista e também para quem é candomblecista, para quem é quimbandeiro, para quem é do Ifá ou qualquer outra religiosidade. Elas não têm poder maior para mudar a nossa vida do que aquele que nós mesmos temos de colocar em nosso coração, em nosso pensamento, desejos de renovação e mudança. E não podemos esquecer que, para além da ajuda que as religiões podem ofertar à humanidade, que cada um de nós está submetido às próprias provas e expiações. E, portanto, nós não temos força, nem os nossos terreiros, e muito menos os nossos guias, para simplesmente rasgar os decretos divinos sobre cada cabeça para que seja satisfeita a vontade daquele que nos procura. Então nós temos que parar urgentemente com essa bobagem de achar que existem religiões melhores do que as outras, porque isso aí só serve para uma coisa, para enganar a si mesmo ou para enganar o outro. E quando a gente está no caminho da espiritualidade, a gente está no caminho da veracidade. Então eu costumo dizer, por exemplo, né, para as pessoas, pare de falar para os leigos que o terreiro é uma tábua de salvação. Às vezes isso acontece, né? As pessoas chegam para um familiar, para um parente que está ali todo lascado e falam para ele, por que você não tenta o terreiro? Você já perdeu tudo, vai lá. E aí fica parecendo que o terreiro é uma última esperança. E se essa pessoa vai e não consegue resolver o problema dela, ela culpa a religião. Então isso é uma bobagem, gente. Toda a terra é sagrada, todas as religiões são sagradas. Em qualquer lugar que o indivíduo esteja, ele pode ser abençoado por força da sua fé e segundo o seu merecimento, e não porque ele frequenta a religião A, B ou C. Vou parando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima reflexão.